Shalom, a paz, Yau e Alcha para todos, amados ouvintes e aqueles que vão assistir a esse nosso canal, Verdades ou Narrativa. Bom, nós estamos agora chegando ao capítulo 22, perto de terminar no capítulo 28 o livro de Matitial, que é Mateus. Quero dizer aos irmãos que quando terminar este livro de Mateus ou Matitial, nós vamos voltar ao Velho Testamento, aquela leitura do Velho Testamento, ok? Vamos dar um tempo da leitura para o Novo Testamento em outro livro e vamos continuar a terminar o livro de Gênesis do Novo Testamento, ok? Mas vamos até o capítulo 28, que é o final do livro de Matitial. Como os irmãos já viram desde o princípio, desde o primeiro livro, desde o primeiro capítulo de Mateus ou Matitial, os irmãos já viram muitas coisas que não batem com a verdade. São narrativas, são atribuições a Yahusha e ao Criador sem ele ter dito ou ter feito, né? Já nós mostramos a verdade que dentro dessa escrita do livro de Mateus existem muitos enganos, né? Poucas coisas são verdadeiras, porque foram deturpadas as palavras, foram mostradas uma versão que não é a versão original, a qual foi encontrada no Mar Morto, nos escritos do Mar Morto, lá no Mar Morto, né? Então eles deturparam, os fragmentos originais encontrados, eles simplesmente acrescentaram, mentiram, enganaram, puxando para uma doutrina que não é a correta, que não é o ensinamento de Yau e de Yahusha, que não foi daquela forma, não é daquela maneira como está escrito no livro de Mateus. Os escritos antigos, os compiladores deturparam, né? Acrescentaram histórias não verídicas, né? Histórias não verídicas. Então é necessário que os irmãos analisem bem o que está escrito. Não é só pegar a Bíblia e vou ler e vou falar para as pessoas o que está escrito e pronto, e está tudo certo. Não, irmão. Não. Principalmente os irmãos aí que não são ialdins, porque nós ialdins prestamos mais atenção, nós vamos buscar mais os conteúdos verdadeiros. Mas os que não são ialdins só lê a Bíblia. E o correto não é só ler a Bíblia. Nesse capítulo nós vamos falar sobre isso, que não é só ler a Bíblia. Entendeu, irmãos? A gente tem que pesquisar, buscar se realmente aconteceu aquele fato, aconteceu aquela história na realidade. Para quê? Para que não sejamos enganados com palavras escritas por homens comuns e até usado pelo espírito demoníaco, usado por Satanás. Entendeu? Porque muitos desses compiladores, eles foram usados pelo espírito do engano, e o espírito do engano é Lucifer, Satanás. Entendeu? E que vem enganando desde a fundação, vem enganando, né? Desde muitos anos, muitos tempos, centenas de milhares de anos atrás. Então é necessário, amados irmãos, amigos que apreciam este canal, que assistem, que parem para pensar. Não acreditem em tudo que está escrito. Livro é livro, né? O compilador errou, escreveu coisas que não deveria, que não aconteceu, que ele não leu, e se leu, mas ele quis trazer para a fé dele, entendeu? Da época. Porque esses compiladores, alguns deles eram muçulmanos, e puxaram para a doutrina deles. Aqueles adoradores de Alá, de Meca, puxaram para a doutrina deles, para o ensinamento deles, e assim confundiu a mente de nossos antepassados, de nossos pais e de nossos ensinadores. Portanto, agora que o Criador nos deu entendimento, a nós e audins, né, nos deu entendimento da verdade, da verdade que está escrito dentro da Bíblia, hoje nós podemos dizer, isso não é verdade, isto é verdade. Porque hoje nós temos entendimento. Entendeu, irmãos? Então é uma coisa simples, é só vocês parar para verificar cada versículo, cada letra, cada
cada insinuação, entendeu? Cada história, né? Tem histórias aberrantes dentro da Bíblia que jamais poderiam ter sido escritas, jamais, mas estão ali escritas. E eu diria que muitos que não são ialdins acreditam, veridicamente, que isso é uma verdade o que está escrito ali. Não é, irmãos. Sejam sensatos. Sejam sensatos. Não sejam como os hipócritas do passado. Não sejam hipócritas. Sejam sensatos. Observem, vejam onde estão os erros. E preguem a verdade. Falem a verdade. Porque lembre-se de uma coisa. Vocês vão dar conta. E é em vida. Não é depois que morrer. Depois que morrer, ninguém dá conta mais de nada. Nós vamos provar isso agora nessa leitura, tá? É enquanto tem vida. Enquanto você tiver o foro de vida, se arrependa, volte-se para Ial e para Ialcha e fale a verdade aos seus seguidores. Não fale mentira. Não fale enganos. Porque vocês vão dar conta em vida. Né? A prestação de conta. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Portanto, se vocês estão mentindo, estão pecando. Se continuam mentindo, continuam pecando. Mas o dom gratuito do Criador é a vida eterna através de Yahshua Mashiach. Através de Yahshua Mashiach. Então, na proporção em que você falar a verdade, voltasse para a verdade, você ganha vida. Porque você agora falou a verdade. Porque Yahshua Mashiach, ele é a verdade. Esse é o seu caminho, a verdade e a vida eterna. E sem ele, nada podemos fazer. E não chegamos a lugar nenhum. Através de Yahshua Mashiach. Ok? Como você já sabe, né? Esse nome Jesus é um nome paganizado. Nome Senhor é um nome paganizado. É tudo aí pagãos, é tudo aí se referente a deuses estranhos. Nós falamos de Yahweh e de Yahshua Mashiach. Então vamos ao capítulo 22 de Mateus, na nossa linguagem portuguesa, Mateus, porém na israelita, Matitial. Então vamos lá, vamos ouvir o que diz o capítulo 22. Prestem bem atenção, como sempre vou estar cortando, vou estar falando sobre cada palavra até chegar ao final. Que o Criador nos dê uma boa orientação nessa leitura, que é complicada essa leitura, mas eu creio que o Criador vai nos dar o entendimento. Mateus capítulo 22. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados. Preste atenção que ele diz que o reino dos céus, nesta parábola, nessa história, é semelhante, ou seja, é praticamente igual. Que o reino dos céus é praticamente igual, é semelhante. O que eu vou discordar e vou mostrar a vocês que a história não é essa. Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Presta atenção. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso é uma parábola. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Sim. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Paramos aí. Muito bem. Vamos fazer uma cronologia dessa história, ok? Uma análise. Veja bem. Ele diz que é uma parábola, ok, é uma história. Mas ele conta uma história, segundo o compilador, atribuindo ao reino de Yahweh, ao reino dos céus. Ou seja, uma comparação. Né? Comparação. Olha, o reino de Yahweh é como se ele dissesse na linguagem de hoje. Tá? Olha, meu pessoal, o reino de Yahweh é semelhante a essa história que eu vou contar. Só, irmãos, que eles estão contando a história, tá? Do jeito que eles vivem lá. É por isso que eu disse a vocês antes
esses compiladores aí, eles não eram ialdins, eram muçulmanos, eram adoradores de Alá, de Meca, enfim, até mesmo de Buda, enfim, era adoradores desses deuses e não de Ial. Por isso que essa história dele não bate com a verdade de Ial. Ora, ele diz que um certo rei, comparando a Ial, ele fazendo a comparação a Ial, atribuindo a Ial, foi fazer uma festa de núpcias, de casamento, tá? Comparando isso aqui. O sistema diz que é o casamento do Jesus aí com a igreja, né? O sistema diz isso, que haverá um casamento, as bodas de Jesus com a igreja. Bom, pode ser o Jesus, mas não o Yahshua. Vamos lá. Então, ele compara esse casamento. Ele diz que é o pai, que é um rei, que tem seu filho que vai casar, é as núpcias, e convida todo mundo. Aí as primeiras pessoas que eles convidaram não quiseram ir. Inclusive mataram até as pessoas que foram lá convidar eles, ok? Depois ele diz, bom, já que eles não vieram, e mataram meus servos, então vocês agora, outros servos, tá? Vão e convida todo mundo aí. Quem vocês acharem na rua, vai convidando. Eu quero que o salão aqui, vamos exemplar, né? Dar um exemplo, que seja cheio. Mas eu quero. Agora pode vir prostituta, pode vir ladrão, pode vir bandido, pode vir quem for. Vai reúne todo mundo aí. Aí os camaradas, os serviçais dele saiu a chamar as pessoas, lotaram o salão e de repente aí o narrador diz que esse rei, né, comparando, ele atribuindo a Ial, essa história, ao reino dos céus. Presta atenção. Aí ele entrou no salão. Quando ele olhou, viu muito cheio, muita gente. Ah, a festa tá boa, né? Tá muita gente aqui. Veja a comparação infame que esse compilador fez ao reino dos céus. E disse que lá no meio tinha uma pessoa que ele achou esquisito, estranho. E foi lá onde a pessoa e disse, olha, você foi convidado? A pessoa disse, não fui, mas estou aqui, né? Disse, bom, você não foi convidado, os seus trajes não estão de acordo, né? Eu sou obrigado a chamar o segurança. E chamaram, né, o suposto segurança, que tiraram ele de dentro e disse, amarre ele, bote para fora da festa, amarre ele e lance ele nas trevas exteriores. Ou seja, destrua ele. Essa é a verdade. Agora, vamos para a verdade sobre isso. Vocês acreditam mesmo que no reino dos céus vai entrar, presta atenção à pergunta, vai entrar toda a qualidade de gente? Todo tipo de gente? Toda a natureza de gente? Eu disse todas. Não. Só vai entrar no reino dos céus os chamados e escolhidos, não apenas os chamados. Essa parábola aqui está falando de chamados, mas não está falando de escolhidos, está falando de chamados. Todos foram chamados, entraram na festa. Mas e os escolhidos? Onde é que fica? Então, a verdade é que esse rei, segundo a história, acolheu todos. Aí no reino dos céus vai estar lá um estuprador, um assassino, um mentiroso, um enganador. Vai estar no reino, porque é isso que ele está dizendo, a história está dizendo isso. Entendeu? Só que, na verdade, essa história não bate com a realidade para que seja comparada ao reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus é necessário duas coisas: arrependimento, crer em Yahshua. Ele disse, sem mim nada podeis fazer, né? E se o próprio pai disse, se você não crer no filho, também não é daqui o reino dos céus. Tem que crer no filho primeiro. Então, primeiro ponto, tem que aceitar Yahshua. Para aceitar Yahshua tem que se arrepender. Pode ser um assassino, pode ser até um estuprador, mas tem que se arrepender, tá? Ele se arrependendo dos seus atos, esse é o procedimento e o processo para se alcançar a salvação. É preciso explicar isso às pessoas, né? Que as casinhas muitas vezes não tem tempo de explicar no detalhe. Para você alcançar o reino dos céus, o Shamaim, tá? Espiritual, é a nova e ao Shalom espiritual, é necessário que primeiro você aceite Yahshua como seu salvador. Primeiro ponto. Se arrepender de seus pecados. Todos, sem exceção. Se arrependeu, ok. Confessou, se arrependeu, ok. Viver no máximo uma vida, procurando viver no máximo uma vida plena com Yahweh e com Yahshua. Não negar o nome nem de Yahweh nem de Yahshua.
São requisitos para se alcançar a salvação. Não é de todo jeito. Você não vai participar de uma festa celestial de todo jeito. As roupas que ele fala aí é exatamente isso. É tirar aquela roupa velha do pecado e colocar as roupas de festa, de núpcia, decente. Entendeu? E é a mudança, as roupas são uma mudança de vida. Tá entendendo? Então, essa comparação aí, ela não bate com a verdade. Eles compararam com o reino dos céus, mas não foi Yahshua que fez isso. Não foi Yahshua que disse essa parábola. Não, esse aí foi o Jesus derrotado. Yahshua não. Yahshua não fez essa parábola. Ele não disse essa parábola. Porque senão a parábola seria diferente. Olha, vai ter uma festa, seria a parábola correta. Com Yahweh. Vou dar uma festa nos céus. Tá? Vocês mensageiros, e vão pregar a palavra. Os que se arrepender e que aceitar, o meu filho entra para essa festa dos céus. Os que não aceitar, não entra. É simples assim. É simples. Aí que pode vir prostituta, pode vir assassino, não tem problema. Arrependidos, convertidos dos seus maus caminhos. Aí sim, participarão da grande festa. Ou seja, do dia do arrebatamento do Espírito. É disso que se fala. Mas eles fizeram um imbróglio, uma história tão mal contada, entendeu? E que até engana a muitos. Engana pastores, missionários, padres, bispos, engana todos. Menos a mim. Menos aos Yaldins. Não, os Yaldins hoje têm o entendimento que para se herdar o reino dos céus é necessário aceitar Yahweh como seu rei, tá? Como seu criador, e Yahshua Mashiach, o seu filho amado, como seu salvador. Aí sim, eu vou tirar aquela roupa de pecado, jogar fora, esquecer meus pecados, pedir perdão, ser perdoado por Yahweh e por Yahshua, e aí vestir as roupas nupciais, ou seja, as roupas de acordo, a roupa do emuná, da fé, do não negar o nome de Yahweh e de Yahshua Mashiach. É disso que se trata, e não essa história fajusta que foi criada. Mas vamos mais para frente um pouquinho, vamos ver o que foi que aconteceu nessa festa. E o rei, entrando para ver os convidados, Olá. viu ali um homem que não estava trajado com veste de Olá. núpcias. Olha lá. E disse-lhe: Ele quer dizer o quê? Que os outros tudinho estavam com veste de núpcia? E esse homem não estava? Ou então ele quer dizer o quê? Que todos aqueles que entraram se arrependeram e por isso estavam com vestes nupciais? Se for desta forma, até eu concordo, né? Eles eram pecadores, tá? Eram pecadores, mas se arrependeram, botaram outras roupas e agora entraram para a festa. Até aí é compreensível. Mas o que não é compreensível é o encaminhar da história quando ele vai agora pegar este homem, tá? E destruir ele. Yahweh não destrói ninguém. Yahweh não lança ninguém para o inferno. Yahweh não lança ninguém para trevas exteriores. Até porque não existe trevas exteriores. Existe o inferno e ponto final. Que gosta, que não gosta, mas o nome é esse mesmo. É o tormento eterno. É a destruição do espírito. Porque a carne já foi. É a segunda morte. É a segunda morte. E a pessoa só vai para a segunda morte de acordo com os seus fatos, com os seus feitos. Porque o salário do pecado é a morte. É a destruição do espírito. Porque a carne já foi. Esse é o entendimento que vocês têm que ter esse entendimento, devem ter esse entendimento. Porém, se não quiser esse entendimento, fiquem com o que vocês quiserem, porque ainda estamos num país democrático, supostamente democrático, até mesmo na religião. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Veja só. E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tá vendo aí? Isso seria uma atitude de Yahweh, porque ele não fez a comparação. O reino dos céus é semelhante a um rei que promoveu uma festa. Ele está fazendo uma comparação. E vocês acham que Yahweh deve ser comparado com essa qualidade de rei? Esse rei é criminoso, assassino? O meu Yahweh não. Porque o meu Yahweh não mata ninguém, nem manda amarrar ninguém. E eu estou falando isso na prática mesmo. Ele não faz isso. Muito menos no mundo espiritual. Entendeu? E Yahweh não lança espírito nenhum nas trevas.
A pessoa em vida, mediante os seus pecados, que escolheu o caminho errado, é quem vai se caminhar para as trevas, porque ele está sendo julgado enquanto ele é vivo. Depois de morto, ninguém mais é julgado. Aprendam isso em nome de Yahshua Mashiach. Aprendam isso, amados irmãos. Depois de morrer esta carne, ninguém é julgado mais. Já foi enquanto tem vida. Quando você tiver o fôlego de vida, você está vivendo e sendo julgado ao mesmo tempo. Você está sendo julgado. Aí o que a própria palavra diz? Que depois da morte segue-se ao juízo. O que é seguir-se ao juízo? O juízo é a sentença final. Terminou, acabou. Não tem mais julgamento. Seguir-se ao juízo. Já está determinado. Já está determinado para onde o indivíduo vai. Ou se vai para o Shamaim, ser ressuscitado, entendeu? Ou arrebatado, ou vai para a morte eterna, para a segunda morte. Entendeu? É isso que se trata, para o tormento e depois a morte final. Mas dizer que vai para as trevas exteriores, em que sentido? Para que lá nas trevas exteriores ele se arrependa e volte a ser salvo, só porque ele era um chamado? Não. Ele desviou-se do caminho, ele não aceitou. Entendeu? Então vai pagar o seu preço, que é a morte do seu espírito, é a segunda morte. E ponto final. É isso que acontece. Então aprendam, não existe juízo depois da morte. É em vida, tudo é em vida. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja o que ele disse. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E agora, existe uma sentença ou não existe? Enquanto é vida. Você é chamado depois que morre ou em vida? Em vida. Você é escolhido depois que morre ou em vida? Em vida. Ninguém vai ser escolhido depois da morte. Ninguém vai ser chamado depois da morte. Nós somos chamados enquanto temos vida. E somos escolhidos enquanto temos vida. Depois da morte acabou, irmão. Não tem mais. Ninguém vai ser escolhido para mais nada, nem chamado para mais nada depois da morte. Irmão, e os que morreram antes de conhecer Yahshua Mashiach? A palavra diz que eles foram julgados pelos seus atos. Pelos seus atos. Pelos seus atos. E vão conhecer Yahshua no arrebatamento. Na ressurreição dos mortos. É ali que eles vão reconhecer Yahshua. Até lá, ainda não. Estão todos aguardando. Aonde? Não me pergunte, eu não sei. Isso aí é um segredo do Criador. Mas eles estão aguardando o dia da ressurreição dos mortos. Mas não de julgamento. Já foram julgados. Isaac já foi julgado. Abraão já foi julgado. Moisés já foi julgado. Davi já foi julgado. Samuel já foi julgado. Adão já foi julgado. Eva já foi julgada. Todos esses já foram julgados. Estão aguardando o quê? A ressurreição dos mortos. Maria Madalena, né? Supostamente Maria Madalena, Miriam, Maria mãe de Yahshua na terra, José, todos eles estão dormindo, estão num sono profundo, aguardando o arrebatamento dos mortos, porque depois é o arrebatamento, ou seja, a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento daqueles que estão vivos. Se nós for para o arrebatamento. Então existe uma coisa muito interessante aí, que em outro momento podemos falar só sobre isso. Mas o que eu quero mostrar é que a história que esse compilador escreveu está desconectada com a verdade do Criador. Atribuiu essa história a como se fosse o Criador, mas não tem nada a ver com o Criador, porque ele não mata ninguém, nem joga ninguém para as trevas. Não. Isso é uma mentira de Satanás, é uma farsa do diabo, é fazer vocês crer, sabem o quê? Na mesma versão do purgatório. Trevas exteriores. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Essa é a verdade. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O detalhe aqui é outro. O detalhe é que a história que o compilador escreveu não bate com a verdade das bordas do cordeiro. O Criador que deu total autonomia ao seu filho Yahshua Mashiach, tá? Que vai ter a sua festa, né? Naquele grande dia nós estaremos nessa grande festa espiritual, nada material, espiritual, tá?
Lá não vai entrar todo mundo, não. Para você que está me ouvindo, entrar nessa grande festa, irmãos, é necessário se preparar aqui na terra. É necessário aceitar Yahshua como seu Salvador, para você entrar nessas núpcias. Está bem explicado? Então vamos para a próxima. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam Outra em alguma história. palavra. É outra história. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Herodianos, viu? Mestre, bem sabemos que és verdadeiro Sim. e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Caminho ideal, sim. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Sim. Presta atenção nisso. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Veja que ele diz: por que tu não olhas a aparência das pessoas? Primeiro fator. Ele diz isso aqui, mas na leitura anterior ele desmente. Ele desmente. Porque se há uma separação, então há uma distinção de pessoas. Tá? Por isso, irmão, que não existe essa história que vai acontecer a grande separação. Bodes à esquerda, ovelhas à direita. E o Criador agora vai estar separando um de outro. E não separa ninguém de ninguém. Você, ser humano, você é quem se separa do Criador. Aleluia, Yahweh. É você nos seus atos que deixa de adorar o verdadeiro Criador para adorar imagens, para adorar deuses estranhos, para adorar um tal de Jesus que é um porco, para adorar um tal de Senhor que é Baal, príncipe dos demônios, para adorar a Zeus, que é o Deus lá de Troia, lá dos sumérios, lá do quinto dos infernos. É isso que vai. A diferença é essa. É que vocês, seres humanos, que adoram esses deuses, é quem se separam do Criador. Mas o Criador não vai separar ninguém, não. É vocês que separam. É o ser humano que se separa, que se distancia do Criador. Agora, se eu me volto para Yahweh, me volto para Yahshua, claro que ele me aceita de volta. Por quê? Porque sou filho dele. Fui criatura dele, agora sou filho através de quem? Do seu próprio filho, Yahshua Mashiach. Então o ser humano é quem se separa do Criador. Não é o Criador que vai separar bode e ovelha, não. Os bodes e as ovelhas estão sendo separados agora em vida. A exemplo de mim mesmo. Eu era um bode daqueles mais fedorentos que existia. Eu era um bode, pai de chiqueiro. Eu era um pai de chiqueiro, fedorento. Hoje eu sou uma ovelha. Porque eu rejeitei aquela vida de bode. Hoje eu tenho a vida de ovelha, de obediência a Yahweh e a Yahshua. Essa é a diferença. Não é que o Criador vai separar A e separar B, não. Porque senão seria isso. Seria distinção. E ele não faz distinção. Todos podem vir à presença do Criador. Tá? É só querer. É só querer. E na hora que você diz eu quero, Yahshua diz estou aqui presente. Então aceite Yahshua como seu Salvador ainda hoje. Para ser cotado não como bode, mas como ovelha. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Jamais Yahshua chamaria alguém de hipócrita. Não. Ele pode ter dito, supostamente pode ter dito, por que vocês me experimentam? Por que vocês duvidam de mim ainda? Hoje eu estou me experimentando para eu cair numa armadilha. Eu vou falar aqui a verdade para vocês. Mas Yahshua jamais diria que alguém era hipócrita. Pesquise o que é hipócrita e jamais ele iria dizer. Conhecendo Yahshua como eu conheço, ele não iria dizer. E não disse. Agora, ele pode ter dito. A probabilidade dele ter dito, olha, vocês estão me experimentando. Aí tudo bem. Aí eu concordo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Sim. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, certo? E a Deus o que é de Deus. O que é de Yahweh. Muito bem. Dai a César o que é de César, dá a Yahweh o que é de Yahweh. O que é que vocês entendem sobre isso, amados irmãos? Principalmente aqueles que não são Yaldins.
Nos dias de hoje se entende. Dá a César o que é de César. O quê? Aquela moeda, aquele ouro, aquele dinheiro. E dá, né, a Ial o que é de Ial. Na linguagem de vocês aí, que não são ialdins, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí sabe o que é que os pastores fazem? Pegando essa palavra, tá escrito, irmão, tá escrito lá na Bíblia, irmão. É assim que eles dizem, né? Irmão, tá escrito. Dá a César o que é de César e dá o dinheiro a quem é de dinheiro aqui, ó, na igreja. Bota aqui o dízimo, bota aqui a oferta. Esse aqui é o nosso. O imposto é do governo, viu, irmão? O imposto. Mas o dízimo e a oferta é aqui, viu? Porque tá escrito, irmão, na Bíblia. É assim que eles dizem. Ilude as pessoas, engana as pessoas. Pega as palavras ali, aquela partezinha da palavra e joga na igreja e os coitados lá, tá certo, pastor, dá a Deus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, tá certo, toma o dízimo, toma a oferta, ele pode estar dando a Deus, mas a Ial não. Ial não precisa do dinheiro de ninguém. E o que supostamente Yalcha disse, a resposta foi a seguinte: olha, o que é que tem aqui na moeda? Tem a foto de César. Tem a foto de César? Tem a esfinge de César. Então vocês devolvam para ele, que isso é tributo. Tributo tem que ser pago mesmo. Não foi tributo, não tributo? Não é uma lei dos homens? Cumpra com a lei dos homens aí, tudo bem. Agora, para o meu pai Ial, o que vocês têm que devolver é o amor, tá? É a emunar, é a fé, tá? É o crer no Criador e no seu filho Yahshua Mashiach. Ele não quer dinheiro de ninguém. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás, e ele usa os pastores, os bispos, os missionários, o Papa, os padres, usam todos eles. Dinheiro. E usam essa palavra. Dá a César o que é de César. Ou seja, dê ao governo aí o que é do governo. Mas o que for da igreja aqui, o negócio de dízimo, oferta, é aqui. É isso. Resumindo, é isso, irmãos. Isso é uma mentira de Satanás. Não, irmão, mas precisa para comprar um banco, comprar um ventilador, precisa para comprar um ar-condicionado, precisa para comprar um computador. Então trabalhe, pastor. Se os irmãos quiserem doar é uma coisa, irmão. Ser obrigado a dar dízimo e oferta é outra coisa. Mas é uma oferta, é uma doação. Não é uma oferta mais. Hoje em dia é uma obrigação. Você deixa de dar oferta na sua igreja para você ver no outro dia a cara do pastor. Não vai nem falar com você. Deixa de dar o dízimo naquele mês e veja se no outro dia o pastor não vai mandar um recadinho para você lá. E se você for lá da cúpula, vai tirar você do cargo. Ou não é? Eu estou falando algum engano aqui? Estou falando a verdade. Porque são ladrões. Roubam através da sua consciência. Então ele pega essa passagem, dá a César o que é de César e dá à igreja o que é da igreja. Eu digo o contrário. Tá? Eu e Aldinho digo o contrário. Devolvam o que a lei manda devolver. A lei dos homens. Os tributos. Tá? Entrega para lá. Tributo entrega. Ou seja, eu pago tributo do pão, eu pago tributo do açúcar, da carne, do feijão, da roupa, da água que eu bebo, né? Do ventilador que eu uso na minha casa, eu pago tributo de tudo. Já devolvo. Tá? Agora, para o meu Criador, o meu tributo é a minha monar, é a minha fé, é afirmar que o único Criador e que o nome dele é Ial. E o seu filho foi pendurado no madeiro. E o próprio Criador o ressuscitou em espírito e verdade. É Yahshua Mashiach, Salvador. Esse é o meu tributo para com o Criador. Não dinheiro. Para dar essa cambada que não faz nada na vida. Entendeu? Não faz nada. Pastores que dormem até 11 horas. Sabe? Não faz nada. Mas quando é de noite está lá pedindo a oferta, pedindo o dízimo, fazendo propósitos. Propósito do inferno, do cão. Entendeu, irmão? Essa é a verdade. Doem quem doou, não estou nem aí. A verdade é essa. Entendeu? Então, acabe. Você que está enganando, você que não é Ialdim, você que é do sistema, que ainda está nessa ilusão, nesse engano, roubando as pessoas,
dizendo que é para o Criador, na linguagem de vocês, que não é. Entendeu? O Criador não quer dinheiro seu, meu irmão. O Criador não quer nada seu, não. Ele tem para nos dar. Ele abre portas para nós. Nós não precisamos dar a ele moeda de troca, não. Isso seria uma moeda de troca. Aleluia. Vamos continuar, que tem muito mais pela frente. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Não tinha o que dizer mesmo? No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, outra polêmica. dizendo: Mestre, Moisés disse, Moisés, se morrer alguém não Moisés, tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Morreu também. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, Se até isso o é sétimo. sorte, eu não quero ter essa sorte, não. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Presta atenção. Primeiro que eu não queria uma mulher dessa, mas nem que ela fosse pintada a ouro. Casou com um, morreu. Casou com outro, 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 morreu. Casou com 7, morreu. No fim ela morreu também. Eu não queria nem passar perto da casa de uma mulher dessa. Queria que fizesse parte da minha família, não. 7 homens. Homem. E ainda ele pergunta, e quando chegar lá nos céus, ela vai ser mulher de quem? Vamos ver o que foi que ele respondeu? Visto que todos a possuíram, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Essa palavra, ela é verdadeira? Tirando a questão do nome Jesus, é verdadeira. Por quê? Porque ele revela aqui uma coisa que muitos ficam quebrando a cabeça. Muitos. Tá? A pergunta desses homens foi interessante. É Bíblia ou é pergaminho? Ou é fragmento? É fragmento, não é Bíblia. Tá? Alguém perguntou a Yalcha isso. Talvez, e bem provável, não da forma que está escrita. Eu acredito que alguém deve ter perguntado dessa seguinte forma. É eu que acredito assim. Yalcha, o reino do Pai, no teu reino, vai ter casamento? Vai ter mulher e vai ter homem? Uma pergunta direta, curta e grossa. É porque o compilador fez um arrudeio muito grande, contou uma história, né? Mas eu acredito que a pergunta foi mais curta e grossa. E Yalcha, naturalmente, respondeu: olha, no reino dos céus, lá no Chamaim, não tem casamento. Nem se dá em casamento, não tem casamento, porque lá não tem anja, não. Não existe minha anja, não. Lá todos são seres iguais, espirituais. Então lá não vai ter nem feio, nem mais bonito, nem louro, nem mais preto, nem mulher, nem homem. Não, todos são iguais, de acordo com a vida que vocês se entregaram aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tenho hoje 63 anos, o meu espírito conviveu comigo até essa idade. Daqui a pouco eu bato as botas e morro. O meu espírito, ele vai estar de acordo com a idade que eu morri. Acabou-se. Porque ele viveu comigo esse tempo. Meu espírito vai ser um de criança lá em cima? Não. Vai ser de acordo com a minha idade que eu estou aqui. Porque ele evoluiu. Juntamente com o meu corpo, ele evoluiu. Só com a diferença, no temor de Ial. No temor de Ial, na obediência a Yalcha. Entendeu? Então lá em cima, lá no Chamaim, tá? No outro planeta nosso, que está preparado desde a fundação, não tem mulher nenhuma, é todos iguais. Por isso que ele diz, olha, não vai ter essa história de casamento lá não. Lá são todos iguais. Na versão aí diz que são todos anjos, todos iguais. Tá? Na nossa versão de Aldim, nós seremos todos espíritos iguais. Ô irmão, e uma criança recém-nascida, ela nasceu, mas morreu imediatamente. 2, 3 dias, até na hora que nasceu, morreu. E o espírito dessa criança vai ser exatamente do tamanho de que ela morreu.
e uma pessoa com 120 anos. Da mesma forma, com o desenvolvimento durante o tempo todo que o espírito esteve no corpo, ele vai com esse mesmo desenvolvimento. Por isso que a palavra diz que o espírito ele toma a forma do corpo. Toma a forma do corpo no arrebatamento. Por isso que muitos das igrejinhas dizem: seremos arrebatados no corpo transformado. Verdade, é num corpo transformado, porque é um corpo espiritual. Não é um corpo material, com coração, com tripa, não é nada disso. É o corpo espiritual. É isso. O único, eu sempre digo isso aos irmãos, o único, porque ele é unigênito, primogênito, então ele teve esse direito e ganhou esse direito de estar lá em carne e osso e espírito, só Yahshua. Só ele. Ninguém mais. Ninguém mais teve e não terá no futuro. Ninguém mais. Porque ele é único. E tem um detalhe que poucos desconhecem. Yahshua, ele não pecou no seu corpo. Portanto, o corpo dele é imaculado. Mas desde do primeiro homem, lá no Gênesis, quando entrou o pecado lá, desde lá para cá, qual é o corpo imaculado que existe? Nós carnais, qual? Tirando o de Yahshua. Não tem mais nenhum. Todos são pecadores. Todos pecaram. E tem mais. Tem uma palavra que diz: todos pecaram e destituídos foram do Chamaim. Eu digo: todos pecaram, destituídos foram a carne, porém, se arrepender em espírito e verdade, ganhará o Chamaim. Porque o nosso espírito é quem vai herdar, é quem vai instalar no Chamaim, não o corpo. Essa matéria física aqui, ela volta para o pó, porque está escrito para o pó, ela volta. Foi de lá que ela foi feita, ela volta para lá. Não tem conversa. Aí o povo fica enrolando, enganando, mentindo. Mas está aí, ele dizendo: olha, não, lá não tem essa história de carne e osso, não. Lá só vai ter espírito. Mas o único que está de carne e osso lá e pele é Yahshua Mashiach, porque o seu corpo não foi contaminado com o pecado. Ele não nasceu através de uma fusão de um macho e de uma fêmea. Não, foi por obra do Criador. Por isso que é o único corpo presente lá no Chamaim. E não pode ter outro, porque senão deixa de ser único, unigênito. Entendeu? Essa é a verdade, que ninguém sabe, poucos sabem. Mas busque mais sobre isso, meu irmão. Veja essa verdade. O único que está com corpo, osso, pele, tá? E seus cabelos naturais como ele era na terra é Yahshua. Que Yahweh o ressuscitou. Não voltou à vida, não. Ele ressuscitou da mansão dos mortos, da sepultura. Tirou ele de lá e levou ele. E ele foi e está lá nos aguardando. Mas só ele, viu? Mas ninguém. Porque ele é unigênito. Ele é único. Em tudo, Yahshua é único. Em tudo. Tudo é tudo. Mas nós, pecadores, receber um corpo glorioso como o de Yahshua. Irmão, mas tem versículo que diz que seremos um corpo igual ao dele. Um corpo espiritual igual ao dele. Material não. O corpo espiritual será igual ao dele. Porque será o quê? Imortal. Então é igual ao dele. Igual ao do Pai. Nós voltaremos a ser imortal. Porque nós perdemos nossa imortalidade lá atrás. Quando o primeiro homem e a primeira mulher pecou. Nós perdemos a imortalidade ali. Agora, de lá para cá, vem a batalha para nós recuperar essa imortalidade. E só podemos recuperar ela através de quem? De quem é imortal. E quem é imortal? Yahshua. Yahshua. Agora sim, nós recuperamos a imortalidade através de Yahshua. E Yahshua é em quê? Carne ou espírito? Em espírito. Porque a única carne imortal é a dele. Porque não pecou. Eu acho que consegui explicar para vocês. Em nome de Yahshua Mashiach. Isto é extraordinário. Isto é tremendo, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos continuar com a leitura? E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Epa, isso é pesado.
Aí tem um grande entendimento. Eu não sou Ial de mortos, mas de vivos. Que maravilha! Aleluia, Ial! Se ele não é Ial de mortos, como é que vai ter julgamento de mortos? Julgado por quem? Quem é que vai julgar os mortos? Se ele não é o Ial de mortos, mas de vivos, bate com aquilo que eu falei anteriormente. Enquanto estamos foro de vida, nós somos julgados aqui mesmo, pelos nossos atos, pela nossa fala, pelo que nós faz. Já somos julgados, ele já deu a sentença de morte. O salário do pecado é a morte. Então, enquanto eu estiver vida, eu pecando, o meu salário é a morte. Já estou julgado, o juiz já julgou, já deu a sentença. Mas, se eu me arrepender e aceitar Yahshua como meu Salvador, eu ganho a vida eterna, porque fui absolvido de quê? Dos meus pecados. Eu sou absolvido de todos os meus pecados. Isso não quer dizer que eu aceitando Yahshua não possa vir pecado novo. Pode. Mas aí vem a questão chamada advogado. Yahshua está ali para advogar nossa causa. Então nós voltamos, pedimos perdão de novo. Mas e tem limite de perdão? Não tem. Enquanto você tiver o foro de vida e puder pedir perdão, pode pedir. Toda hora, todo instante, todo momento. Só não torne repetido o mesmo pecado. É aí que está o segredo. Portanto, irmãos, Ial não é Ial de mortos, não. Ô, irmão, e não vai ressuscitar os mortos? Não, vai ressuscitar os que dormem. Os que morrem, os mortos já estão mortos, acabou. Tá? Agora, a segunda morte, que é a do Espírito, essa é no final dos tempos. Não pertence a nós. Tá? Mas não tem julgamento. Eles já estão julgados. Tanto a carne como o espírito daquele que morreu sem confessar Ial e Yahshua, ele já está julgado. Ele vai só receber sua sentença no final dos tempos. Entenderam? Essa é a verdade. Então, tá aí a explicação. Ele não é Ial de mortos, mas de vivos. Significa que enquanto você tem vida, você resolve se quer Ial na sua vida ou se quer a morte eterna na sua vida, depois que baixar a sepultura. Acabou. É essa a verdade. E tem outros, tem mais. Tem muitos que estão com vida, mas já estão mortos. Poxa, irmão, que negócio de doido é esse? Tem nações que estão vivinha da Silva, mas está mortinha também. E quem é essa nação? Eu vou dizer, irmão, não tem trava na língua, não. Você acha que o muçulmano está vivo ou está morto? Ele está morto. Está vivo lá o corpo, lá o espírito também está agindo, mas para o Criador já nasceu morto. Está morto, não tem direito à salvação. Que eles gostem ou que não gostem, mas é a verdade. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: isso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa é boa. Na lei, viu, irmão? Na lei. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ele disse: olha, qual é o maior mandamento? Né? Um daqueles camaradas lá. Olha, amarás Ial, teu Criador, de todo a tua mente, né? Amarás a ele. Essa história de coração, de alma, está fora. Isso aí não existe. Tá? Isso é acréscimo. Mas amarás o teu Criador, com toda a força da tua mente, com toda a tua emuná, com tua fé. Esse é o maior mandamento. É um mandamento. Esse mandamento é dos homens ou é do Criador? Essa pergunta eu estou fazendo a vocês, internautas. Este mandamento é do Criador ou é de Moisés, dos homens? Se você pegar a sua Bíblia aí, for lá, tá, e ver os mandamentos da lei de Moisés, diz outra coisa. O primeiro mandamento diz outra coisa completamente diferente. Esse mandamento é o do Criador. Amarás o teu Criador de todo o teu entendimento e fé. Esse é o verdadeiro mandamento. É nesse mandamento que eu vivo. É neste mandamento que eu vivo.
E é por este mandamento que serei salvo e sou salvo. É dessa forma. Há uma diferença. Agora vá lá para a lei de Moisés. A que Moisés criou, que não foi Yahweh. Foi Moisés que criou. Veja a diferença. Então aqui a resposta está correta. Tirando os Zeus aí, né? Colocando Yahweh. A verdade é essa. A verdade é a resposta correta. Este é o primeiro e o grande mandamento. Acabou. E o segundo, semelhante a este, já é acréscimo. Aí. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí já foi o compilador que se acrescentou. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto. Essa segunda parte aí já foi o compilador que acrescentou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá, beleza, eu vou amar um assassino e um criminoso, vou botar ele na minha casa e cuidar dele, porque eu amo ele, está escrito o mandamento. Vai fazer isso, irmão? Ah, eu vou amar um ladrão, botar ele dentro da minha casa, porque eu amo. Eu tenho que amar? Vai, bota na tua casa, irmão. Na minha não, bota na tua aí, tá? Eu vou amar aí um de lá do Irã. Vou trazer um caba lá do Irã, lá, um iraniano, e vou botar ele dentro da minha casa. Bota. Ama ele. Então esse aí foi o compilador que escreveu, que acrescentou. O diabo que botou isso, que é para amar todos. Porque o diabo ama todos, né? Todos que querem ele ama, né? Capeta ama todos. É só querer ele, tá? Faz parte do grupo dele. Você não está vendo que eu não vou amar um criminoso, a não ser que ele se arrependa, prove que se arrependeu, entendeu? E creu em Yahweh e Yahshua. Ah, agora muda a história. Aquele irmão ali, né? Eu tenho uma pessoa aí que mora aqui na minha rua. Era um bandido, era um criminoso. Ele aceitou a Yahweh, aceitou a Yahshua. Ele prega, ele fala agora de Yahweh, de Yahshua a todo mundo. A vida dele mudou, não comete mais o crime, tem sua família agora, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, virou um cidadão dos céus. Agora sim, esse eu posso amar. Agora sim. Entendeu? Mas não na expressão como ele falou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não, depende do próximo. Essa é a resposta. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? Supostamente Yahshua perguntando isso. Eles disseram-lhe: De Davi. Supostamente Yahshua disse: quem pensais de mim? Ou quem pensais do Messias? De quem ele é filho? Né? Aí que ele responde: de Davi. Isso é conversa, irmão. Yahshua não é filho de Davi. Yahshua é filho de Yahweh. Yahshua não veio da descendência de Davi. Ele veio direto do pai. Não tem vínculo nenhum com a casa de Jessé, nem com a casa de Davi. Nenhum. Nem vínculo espiritual, nem sanguíneo. Não tem. Por isso que eu falei antes que o corpo é o único corpo que está no chamaim, é o dele, porque ele é imaculado. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor. Veja, prestou atenção que ele diz assim. Então como é que Davi em espírito disse Senhor ao meu Senhor? Veja que ele não falou em Davi em carne e osso, não. Prestou atenção nisso? Ele não disse, então como Davi em carne e osso disse isso? Ele disse em espírito. Sabe por quê? Porque no reino dos céus só é espírito. Mas Davi já está lá nos céus? Ainda não. Ainda não. Está aguardando igualzinho aos outros. Está aguardando. Se verdadeiramente Davi se arrependeu em seus últimos dias de vida, se arrependeu, se voltou para Yahweh, ele está aguardando. Porque eu não posso julgar ele porque eu não estava lá na hora da morte dele. Mas se ele se arrependeu e voltou-se para Yahweh, no dia da morte dele, ele está aguardando, como qualquer outro. Como talvez até Sansão também. Pode ter se arrependido também. Pode. Né? Entre os outros, Saul pode ter se arrependido também. Pode, eu não posso julgar. Não tem como eu julgar isso. Porque eu não estava lá. Né? Então, a verdade é essa. Até o próprio Judas. A história de Judas de que ele traiu Yahshua, traiu, diz. Mas ele pode ter se arrependido. Mas ele se matou. Era disso que eu queria que vocês falassem. Como vocês não falaram, eu mesmo respondi.
ele se matou. É aí aonde ele perde definitivamente a salvação, porque ele foi juiz dele mesmo. Ele julgou a vida dele, ele mesmo deu a sentença, ele mesmo se matou. Se ele tivesse julgado a vida dele, tivesse pedido perdão ao Criador e não se matado, poderia até alcançar a salvação. Está explicado. Maravilha, né, irmãos? Aleluia. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se acréscimo, viu, irmãos? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Portanto, irmãos, essas são as verdades que estão ocultas aos olhos e ouvidos de muitos quando apenas lê a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, porque primeiro que eu sou cego, viu, irmãos? Para quem não conhece. Eu não enxergo nada. Mas eu escuto. Quando peço para alguém ler para mim, eu escuto e o Ruach Kadosh me dá o entendimento para que aquilo é verdade ou aquilo é engano. Tá? Yahweh e Yahusha me deu esse entendimento através do Ruach Kadosh, que está aqui, ó, Ruach Kadosh. Aí ele me dá um entendimento que esta palavra é verdadeira ou não é. Porque pode alguém dizer, mas como é que o irmão sabe tantas essas coisas? Ele é um cego. E como é que ele consegue? Eu não consigo nada, irmãos. E Yahusha é quem faz tudo para mim. Ele, através do Ruach Kadosh, ele me orienta aqui, ó, no centro da minha nuca. Ele me orienta que isso está certo e que isso está errado. Isso é um dom. Ele me deu esse dom. Louvado seja o nome de Yahweh e de Yahusha. Para a honra e a glória toda seja para o Criador e para o seu Filho amado Yahshua Mashiach. Essa é a verdade que muitos não querem escutar. Portanto, aprendam com a sabedoria. Está lá escrito no livro de Provérbios. Ela estava desde o princípio com o Filho do Criador. A sabedoria já estava lá com ele. Aprendam. Busquem essa sabedoria, irmãos. Parem de ler a Bíblia. Parem de ler a Bíblia. Busquem a verdade dentro que tem nela. Porque 80% que está nesse livro chamado Bíblia é mentira e é engano. Mas tem 20% de verdade. De verdades escritas. De achados escritos verdadeiros. É só você buscar, estudar e pedir ao Criador discernimento. Em nome de Yahshua Mashiach, sejam todos abençoados. A paz reine no lado de vocês. Shalom.